Olá, muito obrigado por vir a mais uma live da Casa da Crítica, hoje propriamente uma masterclass, na qual a gente se debruça em temas da mais elevada importância. Por exemplo, a escolaridade, profissão e vocação. Temas evidentemente interrelacionados, mas muito distintos. Porém, a confusão reina absurdamente entre esses três conceitos. Essa confusão é geradora de muita angústia. Eu sou convencido que todos aqui que assistem já passaram por angústia com dilemas relacionadas a essas três dimensões fundamentais da vida. A gente vai para a escola, a gente tem que trabalhar e a gente tem por que viver, tá? Isso mesmo. E aprender alguma coisa, que é essa escolaridade, é propriamente escola ou não, mas é aprender, tá? Profissão, a vida é troca, a gente tem que contribuir, participamos do mercado, trocamos coisas e tem uma razão para viver. A gente tem uma necessidade de escola, motivos para trabalhar e razão para vocação. É essa a questão que eu vou descortinar aqui com a gente, na medida do possível, é um tema agigantado, tá? Gigantesco. Nós estamos fazendo aqui uma versão um pouco mais compacta, dentro dos estudos que eu faço da educação, do amor, as mentorias e etc. Já vem de Aristóteles a grande importância que se deve dar à etimologia. Normalmente a etimologia conta muito, já dá as primeiras pistas, essa pegada etimológica. Escolarização, eu vou trabalhar aqui num sentido muito amplo, que pode ser uma busca de uma instrução, tanto num âmbito escolar ou não. Em verdade, escola, gente, é uma coisa muito nova. A instituição escolar tem aí aproximadamente 200 e poucos anos. É uma grande novidade. Aí tem muitos críticos à escolarização. Eu, inclusive, tá? Mas isso aí é outra história, tá? Mas o que tem em essência por detrás é a busca de habilidades, tá? A habilidade é muito próximo de hábito. De habilitas ou hábitos. É o igual do verbo habitar, mora em nós. Quando nós adquirimos uma habilidade ou um hábito, tá? Hoje modernamente se chamam de competências, mas é como nós recebemos uma posse. Pode ser um conhecimento, pode ser uma destreza, pode saber um jeito de saber resolver alguma coisa, pode ser uma habilidade de comportamento, tá? E aquilo passa a morar em nós. A escolarização é um meio de realização dessas habilidades e dos hábitos. Escola habitua também, tá? Então é a repetição, é a posse por treino e etc, tá? E, enfim, então habilidade, hábito é tratado aí na literatura desde antigamente, tá? Uma grande importância delas, que hoje modernamente na ciência da administração passou a ser chamado de competências. Então é uma causa, uma capacitação para a ação, num plano muito prático, muito atomista. Eu conheço tal coisa, eu sei fazer isto. Eu escrevo bem, não, eu faço conta direito, tá? E normalmente isso pode estar em nós com um gosto. É comum que nós gostemos disso, tá? Que nos dê algum prazer essas posses de habilidade, porque ela é um primeiro degrau da escada do poder, tá? E a origem, por sua vez, etimológica de profissão, vem de professio, que é prometer, é um cumprimento. É uma promessa, tá? Então eu vou lá, contrato um mecânico para consertar o meu carro. A profissão dele é mecânico. Eu estou comprando uma promessa, tá? Uma promessa que ele tem as habilidades necessárias para consertar meu carro e que ele vai consertar meu carro. Na contrapartida, tá? Ele está recebendo outra promessa, que eu vou pagar o preço do serviço. Este é o horizonte profissional. São trocas de promessas. Você cria, e você no sentido amplo, criam-se expectativas recíprocas, tá? Então o profissional deve saber o trabalho e deve entregar, e o tomador do serviço deve pagar, tá?
Vocação, por sua vez, vem de vocacho, como um chamado. Chama-me, é algo me chama. A profissão está num plano horizontal, a vocação está num plano vertical. É um chamado espiritual. Esse é um dos grandes pontos desta live, tá? Só existe propriamente a questão vocacional dentro da dimensão espiritual. Se a pessoa não tem a dimensão espiritual desenvolvida, desenvolva para que venha a questão vocacional. Ah, mas então isso quer dizer que a maioria das pessoas não tem dilema vocacional? Exatamente. A maioria das pessoas chama dilemas profissionais como dilemas vocacionais. É o que a gente vai esclarecer adiante. E por quê? Porque não tem vida espiritual. A maioria das pessoas está propriamente numa dimensão material, também como a gente vai ver. Tem um comentário aqui da Priscila, que eu vou dar uma olhada. Já sei que terei uma crise existencial depois dessa aula. É um tema muito essencial que eu já vinha há tempos buscando entender melhor. Sim, vocação é um tema altamente existencial. E inclusive, passar por uma crise vocacional no sentido absolutamente próprio, que é o que eu quero deixar claro para vocês, é sinal de maturidade. A maturidade é crítica, tá? Entenda, ela tem aquela frase que eu gosto muito, acho que é do Chesterton, não sei absolutamente dele, tipo, a maturidade dói, o estacionamento mutila. Caso da Tânia. Eu vou começar aqui a partir de um caso prático que me chegou. Nas mentorias eu recebo muito pedido de apoio que as pessoas me trazem como sendo um problema vocacional. A maioria das pessoas chama de problema vocacional coisas como a Tânia. Tá? A Tânia é uma moça de 17 anos que escreve muito bem. Ela tem uma escrita boa, ela faz composição, escreve pequenas crônicas, ela gosta de línguas, a moça consome produtos tipo literatura razoável, dicionários, tal, e etc. Então, e ela realmente, a família estimula a escrever. 17 anos. E chegou aquela ocasião, vou pro vestibular, como é que vai fazer, e que curso que faz, que curso que não faz, aquela imensa crise da adolescente, a crise do pai, da mãe, etc. Vamos ver se o mentor dá um jeito. Eu fui conversar com a moça. Primeira coisa, eu gosto de escrever. Ela afirma a habilidade dela, o gosto, o prazer dela. E eu tô querendo, eu não sei se eu faço um curso de comunicação com uma ênfase em alguma coisa lá, bem específica, muito pontual, ou se eu vou fazer publicidade também com ênfase em alguma questão lá, extremamente pontual também. Esses eram os dilemas dela. Então eu coloquei, mas me conta uma coisa, por que as escolhas dessas possibilidades, por causa da escrita, tá? E por que as dúvidas? Olha o que a moça me responde. Não, porque daqui a 5 anos o mercado vai estar assim, assado e etc. Vai estar acontecendo essa e essa coisa no mercado. E daí eu preciso estar com um diploma desse jeito, fazer isso, e as pessoas vão querer profissionais com isso, desse jeito. Então, ela projetou a economia mundial, tá? Para os próximos 5 anos. Projetou exatamente um nicho de mercado, como é que estaria a fervura econômica daquele nicho, projetou qual que é o padrão de personalidade, que é o ego, na verdade, que vai estar acontecendo. A piveta de 17 anos. Aí o que acontece? Aí ela já tinha um plano de que daí ela vai trabalhar tanto como assistente, tanto como executiva, até virar gerente, depois é um momento que ela desacelera para casar, ter filhos e até não sei quando ela aposenta. A moça de 17 anos fez todas essas projeções e está morrendo de dúvida, tá? Sobre se é um curso X com ênfase no detalhe tal, um curso parecido com ênfase num outro detalhe tal, que faria a diferença. E aí ela já, como ela tem uma pretensão de controle muito grande, tem um controlismo sobre todo aquele futuro,
Tá tudo montado, a menina está altamente angustiada. Ela não entende o que é problema vocacional. Ela não é que ela não tem, não é só que ela não está passando por um problema vocacional, e nem que ela nem saiba o que é vocação. Ela não está nem em condições de saber. Uma moça como a Tânia não tem ainda níveis de desenvolvimento, de maturidade para entender. Então, por mais que porventura você explique, tente esclarecer, está além do alcance da pessoa. Você já percebe a posição absolutamente materialista, defensiva. Ela está se defendendo o tempo inteiro. Tem que trabalhar com o que eu vou trabalhar, afirmo o que eu gosto de fazer, afirmo o que eu gosto de fazer, como se eu não escrever eu desespero, que aquilo que eu gosto eu quero escrever, isso me realiza e etc. E põe um fatalismo, que esse curso ou aquele vão ser determinantes. Que dramalhão e que sofrimento real que a moça passa. Tá? Mas assim, mas o que ela planejou nessa vida inteira, que ela já está planejada até a aposentadoria, que tem de espaço ali para vocação? Nada, é zero, porque ela está a dois princípios. Ou você tem um princípio de defesa, que é o ego, e ela está trabalhando numa estrutura egóica. Daqui a 5 anos o mercado vai estar assim, precisa de uma pessoa assada. Ela não sabe com quem vai casar, nem se ela encontrou o amor, mas ela já tem a idade prática para casar, a idade prática para não sei o que. Isso tudo são espíritos defensivos. Essa é a mentalidade de aposentado. A piveta já tem plano de aposentadoria. Você está entendendo? Então é um negócio assim, não cabe. Essa busca de segurança e de controlismo é a antítese da vocação. A vocação é exatamente o oposto, como nós vamos verificar aqui. Tá? Então por isso é importante partir do caso da Tânia, porque assim é um caso repetido aos milhares, em outras fases da vida, as pessoas confundirem tudo, tá? Tratar isso como vocacional e partir de uma angústia muito exagerada. Então vamos lá, habilidades. As habilidades, como eu mencionei, são o primeiro degrau de uma escada, tá? Mas elas em si, elas são indispensáveis para o exercício de uma profissão, tá? São indispensáveis para o exercício da vocação, tá? Por exemplo, no caso da Tânia, ela precisa, a habilidade de destaque dela é a escrita. Escreve muito bem, inclusive a menina. Agora, as pessoas se apegam àquilo, e não é raro a pessoa estar orientada ao desenvolvimento da habilidade em si, mas não ela como meio para frente. Em meios, a profissão é um meio de vida, é um senso de garantia, há uma tensão de prazer e desejos e um fatalismo. No caso da Tânia, isso é tudo muito claro. Ela queria aquelas profissões, aquelas escolarizações, porque ela associa aquelas escolarizações com profissões em que ela vai escrever, que é uma coisa que dá prazer para ela, tá? E ela já associou isso no senso de garantia, faz projeções fatalistas. A menina realmente está sofrendo entre um curso ou outro e acha que isso é tão fatal que é determinante absoluto da vida dela. Por quê? Porque a profissão é meio de vida e é um senso de garantia. Por profissões, nós temos motivos profissionais. Ela tem um motivo para escolher aquelas profissões, que é uma habilidade que dá gosto para ela. Ela pode ter outros motivos para ter aquelas profissões, talvez. Por exemplo, a família dela já atua na área. Existe um curso muito bom daquilo perto da casa dela. Tá? Isso seriam motivos para uma profissão, porque profissão você escolhe ou rejeita por um critério de motivos, absolutamente isso. Tá? Diferente da vocação. A vocação é uma finalidade para a vida, é um senso de força, não é um senso de garantia. Quem toma o ato de seguir a vocação é muito forte, ele está no máximo da força. Só espere bravura para quem realmente exerce sua vocação. No exercício da vocação, porque é um tônus de índole espiritual, a pessoa está muito forte. Muito forte. Por quê? Porque isso é uma razão de vida.
E normalmente a razão tem o contraste com o motivo. Vicente, tenho uma razão vocacional. Eu tenho muitos motivos para não seguir a minha razão. E isso normalmente é o que acontece. Tá? No nosso caso da Tânia, tá? Que ainda é muito jovem, ela não descobriu, ela não entende que a vida pode ter uma razão. Tudo que ela está pensando é forma egoísta, porque é defensiva. Ela não tem um espaço daquela projeção dela de doação, de fazer algo porque para alguém mais, para além de mim. Eu só exercer as habilidades que eu gosto é uma forma de egoísmo. Eu vou usar essas habilidades para trabalhar é uma coisa, ok? Eu vou usar essas habilidades para um exercício vocacional é outra. Aí é onde a gente vai entrar. A tensão que existe na vocação não é do prazer ou do desprazer, é da felicidade ou da infelicidade. É uma vontade muito força, tem que ter esperança e tem que ter fé. Por isso que vocação é uma forma de amor, porque é uma forma da dimensão espiritual. Tá? Por algo motivacional, por algo vocacional, você assume muitos desprazeres, mas você está feliz. Tá? Por algo profissional, não. Tá? Ou pelo menos tende a não ser. As habilidades, por sua vez, eu coloquei aqui ar, terra, fogo e água. Todo mundo sabe do trabalho aqui que a gente faz, dos 4 elementos. Tá? Então, a partir dos 4 elementos, nós temos algumas habilidades naturais em nós. Tá? Eu tenho, por exemplo, habilidades minhas, aqui, eu tenho um componente temperamental muito grande de fogo. Eu sou colérico. Eu tenho a profissão de advogado. É uma habilidade inata minha. Tá? O ser colérico, isso me facilita nessa profissão. Tá? Mas eu posso adquirir outras. Tá? E aí normalmente essa aquisição é que está dentro desse espaço aí da escolarização ou meta-escolarmente. Tá? Então, isso aqui eu já dei uma pincelada. Motivo profissional versus razão vocacional. Por que você quer estudar isso? Porque eu gosto de tal coisa. Perfeito. Mas por que você quer trabalhar com isso? Porque meu pai conhece não sei quem, porque o mercado está bom, porque os salários estão bons. Por quê? Esse é um sentido do porquê de motivo. Me movimenta. Tá? Motivo, põe em emoção, em movimento. Tá? Mas é uma resposta rasa. Em termos bastante profundos, isso é chamado causa eficiente, mas não como causa final. Ele está respondendo não propriamente um porquê, mas um para quê. O porquê é uma razão muito profunda, é a razão. Razão é por que eu existo como finalidade. Por que você trabalha com isso? Porque é a minha forma de amar. Sim. A razão de ser de todos nós é amar. Nós só nos realizamos quando amamos. Amar é uma decisão deliberada de dar, de contribuir graciosamente por uma deliberação. Na lógica do motivo, é rico quem recebe, quem acumula. Na lógica vocacional, é rico quem dá. Tá? Essa é uma inversão, e por isso é uma dimensão absolutamente espiritual. Nunca espere questões vocacionais de quem não desenvolve a vida espiritual. Não é incomum e também não é algo escandaloso que as pessoas tenham 25, 30, 35 anos para maturar realmente os problemas da vocação. E porque nós estamos em espiritualidades tardias. Tá? Chama-se, me perdoe, o nome é espiritualidades retardatárias. Mas isso é o que está acontecendo. Né? E, enfim. Então, aqui você já tem uma dimensão muito grande. A Tânia nem tem. A Tânia não entendia esse tipo de questão, só que ela acha que como é vocacional, e aí como ela não sabe dar resposta, ela está sofrendo. Sofrendo mais do que seria razoável sofrer. Tá? Agora vem aquela coisa, todo mundo tem que trabalhar, gente. Essa ideia, eu não sei minha vocação. Mesmo que eu saiba discernir trabalho de vocação, mas eu não sei minha vocação. Trabalho é necessário. Ninguém deve ser dispensado do trabalho. Tá? Na realidade, viver sem ser dos frutos do trabalho próprio é imoral. Tá? Tem que trabalhar.
Ai, mas eu não sei minha vocação, eu vou ficar esperando. Não, então você é um mimadão, você tá entendendo? Ah, e não sei o que, então tem que fazer uma separação muito clara. Tá? O que vai ser essa dimensão do meio e do fim. O que é muito complicado, e é o que a maioria das pessoas vai viver. Elas só vão viver no meio, mas nunca vão ordenar um fim. Sempre vão viver um meio. Sim? E vão achar que aquilo é o fim. Tá? É a questão de que, como viria dizer o Ortega y Gasset, nós somos a nossa essência e as nossas circunstâncias. Então, o trabalho é uma circunstância. Tá? E se você não supera e articula essas circunstâncias, ok, você só ficou trabalhando. Mas vocação a amar e produzir não aconteceu. Tá? Isso é o que acontece na maioria das pessoas. Tá? A projeção do mundo corporativo, a projeção da vida bem-sucedida, o problema que a Tânia lá está projetando é absolutamente isso aqui. É só um meio. Exatamente. A gente chama isso aqui também de mentalidade do aposentado. A aposentadoria, gente, tinha que ser alguma coisa para proteger alguém no momento de decaimento. Agora ela virou um fim. É uma perversão. Não é uma proteção no decaimento. Não, a pessoa acha que ela tem que passar por trabalho porque ela vai viver quando vai aposentar. E você está entendendo? Então, assim, é totalmente estranho a dimensão do que está falando aqui. Mas é a questão de pessoas que não entendem que seja uma vocação. Porque daí ele acha que aí a vida boa é a vida em que ele não trabalha, mas em que aí ele vai virar hedonista, ele vai ter tempo, etc. E a pessoa vocacionada nunca pensa como um aposentado, gente. Ele vai para o caixão, logo depois ele está fazendo a vocação dele, vai para o caixão no lugar em que ele exerce a vocação. Tá? E não pensa nessas categorias. Tá? Vamos deixar isso aqui claro para frente. Vamos ver mais alguns exemplos. Tá? Esse aqui é um exemplo clássico da Madre Teresa de Calcutá, tá? Que chegou um certo banqueiro e falou para ela: Madre, eu não faria seu trabalho nem por $1 milhão. E ela: eu também não. Exato. Não é por $1 milhão que ela fazia aquilo. Tá? Ela faz não por $1 milhão. Quais são as habilidades da Madre Teresa de Calcutá? Uma empatia muito grande, sensibilidade, a profissão dela. Ela é religiosa de profissão. Tá? O título, cargo, posição, fluxo, a relação de hierarquia, religiosa. Seguramente exige para ela diversas habilidades para ser religiosa também, para exercício dessa profissão. Tá? Conhecer coisas canônicas, cumprir preceitos, x, y, z. Tá? Mas qual é a vocação dela? O que ela se entregou? A vocação dela é a caridade. Essa é a entrega dela. Ela poderia perfeitamente ter a profissão de religiosa e não ser essa a vocação dela. Desse amor caritativo levado a pontos tão grandes. Você tem outros religiosos que se ocupam de formação, que se ocupam da vida, da ordem, etc. Temos uma pergunta aqui da Laís. Muito obrigado, Laís está dizendo que está ótimo, que tema maravilhoso, gostaria muito de ter sido orientada sobre isso há 15 anos. É a nossa ideia, eu também. Tá. Eu vou contar aqui uma questão. A Laís comenta aqui com a gente que gostaria de ter recebido uma orientação sobre isso há muitos anos. Vou comentar uma coisa. Dizer para as pessoas qual é a vocação delas é um grande amor. O maior amor que você pode fazer para alguém é conseguir chegar para essa pessoa e sussurrar-lhe sua vocação a X. Eu recebi esse amor 2 vezes. Tá? Eu realmente sou um agraciado por isso. Vamos ver outra personalidade famosa aqui, o Barão do Rio Branco. Quais eram as habilidades que ele tinha? A quem não conhece, é uma biografia muito rica, uma biografia que vale muito ser lida e entendida. Tá? Negociação, dizem como era um detalhista absurdo e entendia de geografia horrores. Não é que ele entendeu de geografia porque ele foi negociar as coisas, não, ele já entendia de que o homem era assim, esse detalhismo e os conhecimentos de geografia, de cartografia, de detalhes de rio, era uma coisa assim impressionante dele.
Tá? A profissão, ele era diplomata. Tá? A vocação, patriotismo. Dizem que, como uma certa figura de linguagem, ele morreu dentro da chancelaria, porque ele várias vezes já tinha dado sinais mesmo de idade, disso, etc. Mas não tinha ninguém para substituir um homem como esse, e o homem se entregou à vocação mesmo. Tá? Ele serviu a governos opostos, mas assim, cumprindo a vocação, tá? Que era a forma de amar. O patriotismo é uma forma de amor. Tá? Machado de Assis, habilidades dele: escrita, conhecimentos eruditos, metafísica, psicologia. Tá? Esse homem é uma das maiores inteligências que o Brasil já gozou. Tá? E isso era das grandes habilidades, não era apenas um bom escritor, ele era um grande conhecedor das coisas eruditas, a metafísica dele é fina, ele traz discussões muito grandes sobre a constituição da alma humana e etc. Psicologia, ele criou o gênero literário no Brasil do realismo psicológico na literatura. Tá? Qual a profissão dele? Ele era contabilista. Sim, por muitos anos, boa parte da vida ele foi contador. Depois ele se tornou escritor, num sentido, com algum aspecto profissional. Mas guarde bem esse algum aspecto profissional. Qual era a vocação dele? Intelectual e artista. A vocação dele, propriamente, não era meramente escrever, era intelectual. Tá? Essa escrita está numa dimensão da habilidade, mas no lado vocacional é artista. O que é a vocação de um artista? O artista tem por profissão mostrar a alma dele. O que a arte te dá é um contato com uma outra alma, tá? em que se diz, diante de uma contemplação artística, há um encontro de almas. É o que ele fez. Boa parte do que ele fez, do que ele escreveu, é a alma dele para fora. Tá? Claro, com articulações, com montagens, etc. Tá? E por que é escritor profissional, num certo sentido? O que é um escritor profissional propriamente dito? O escritor profissional vai pensar assim: o que o público quer ler? O público quer ler tal coisa. Logo, eu entendo isso como uma promessa. Eu entendo que há uma demanda de tal coisa. Isso me promete algo. Então eu desenvolvo esse algo. De maneira que quando o cara vê que eu entrego isso daqui, tá? Eu também, quando vou comprar a obra de um escritor profissional, eu também estou comprando uma promessa, que eu vou ouvir alguma coisa ali que eu goste, alguma coisa que me ajude, etc. Isso propriamente é aquele domínio da profissão. Só que como uma vocação da arte da escrita aqui, ele não foi procurar o que o público queria. Não, ao contrário, ele foi produzir, ele foi contabilista, ele criou um gênero literário porque essa era a vocação dele. Então ele não foi buscar, o público que foi buscar. Sim? O público foi buscar o Machado de Assis. Isso é próprio do vocacionado. O vocacionado vai para a missão. Você está entendendo? Ele foi lá para a missão e se entregou. E aí alguém que venha atrás dele. Tá? É assim que funciona. Tá? Nas outras biografias aconteceu exatamente isso. Esse é o grande pulo do gato e no sentido de diferença entre as vocações da profissão. Olha só, vocação da paternidade na maternidade. Vocações infelizmente raras hoje, não? Nós somos um país, o pessoal conhece aqui o trabalho que eu faço na Casa da Crítica, da orfandade. Somos um país muito de órfãos, tá? Porque muitos de nós, para não dizer a vasta maioria de nós, somos filhos dos pais desvocacionados, pais sem amor filial, sem amor paternal, maternal mesmo. Tá? Gente, os narcisismos paternais aí é uma coisa que está crescendo absurdamente. Pai trabalhar a relação da família como equipe de trabalho de empresa. Aí. Isso é uma coisa assim, trazer as categorias de profissão para o lar, como se fosse profissionalizável a família e não vocacionável. Tá? É uma questão de funcionalidade e não de amorosidade. Tá? É uma coisa aqui, mas olha só, no exercício pleno das vocações paternal e maternal, tá? Tem que ter muita habilidade, tem paciência, tem empatia, tem rigor, tem laboriosidade. Então,
profissão qualquer. Qualquer profissional exerce essa vocação. Tá? E tem que exercer uma profissão para ter essa vocação. Tá? Essa ideia também que vocação e profissão precisam ser absolutamente uma coisa como um monobloco, não procede. Tá? Vocação, paternidade é maternidade, cuidador, provedor. Tá? E, enfim, isso é forma de amor, portanto, é vocacional. Tá? Agora, pode ter quem tem filho sem amor, isso é coisa muito triste. Mas, é o que mais tem. Tem fachada, tem aparência, tem cara de amor. Mas na hora, não é não. Tá? Olha outras questões aqui interessantes para nós. Aí entra aqui aquela questão do pessoal que faz faz aquele fatalismo, porque associa a escolaridade, a profissão e a vocação de forma rígida. Aqui 2 casos de advogados. Eu sou advogado de profissão, tá? E sei bem ver isso aqui, tá? Qual a habilidade no primeiro caso aqui? É um advogado de contencioso. Você vê, ele está num tribunal, tá? Fazendo alguma sustentação, está arguindo, está numa disputa, arguindo uma posição. Então ele tem que ter conhecimento, evidentemente, tem conhecimento jurídico, conhecimento especializado, etc. Estratégia, frieza, são habilidades para ele ali necessárias. Profissão é advogado, tá? Particularmente advogado contencioso. E a vocação dele? Guerreiro. Se ele se destaca nisso como vocação, ele está assumindo. Se aqui for também a vocação dele, a vocação é guerrear. Tá? Não existe a vocação ser advogado, existe a vocação ser guerreiro. Tá? Ponto. Essa é uma questão. E aí, ser guerreiro é uma vocação, ser advogado é uma profissão. Tá? Olha aqui um paralelo do outro lado. Tá? Habilidade. Também estamos falando de um advogado aqui. Tá? No caso, uma advogada. Tá? Habilidade é conhecimento, planejamento e empatia. Ela é uma advogada consultiva. Ela está orientando alguém, está dando alguma resposta, solucionando alguma coisa. Profissão, advogado. Vocação, conselheiro. Dar conselho, aconselhar é uma vocação. Tá? Então você verifica aqui 2 situações em que as profissões são as mesmas, são advogados, especialidades um pouco diferentes, mas com vocações distintas. E que você não pode achar que o exercício dessa daqui e dessa daqui, aí se intercambiam facilmente. Então, vocações diferentes na mesma profissão. Tá? Isso é uma coisa que a nossa querida Taninha lá não conseguia ver. Tá? Porque ela já achava que de uma escolarização tem que ter um fatalismo rígido. Tá? Vamos ver outros exemplos aqui. O caso aqui, veterinários. Tá? Nesse nosso primeiro caso aqui, um camarada que está mexendo provavelmente num pet shop, alguma coisa assim. A habilidade dele é conhecimento, ele tem que ter disponibilidade, ele tem que ser disponível, porque está no pet shop. O cachorro passou mal na madrugada, passou mal no domingo, ele tem que ser disponível. Uma competência necessária para a profissão dele. Você está entendendo? E aí ele é veterinário, estudou veterinário, com profissão propriamente é veterinário. Tá? Mas qual a vocação dele? É cuidador. Ele tem zelo, ele cuida de alguém. Tá? No caso, um cão, um animal, etc. Do outro lado, outro veterinário, com outra perspectiva vocacional. A habilidade também é conhecimento, só que ele tem que ter um rigor, tem que ter um espírito investigativo. Profissão veterinária, mas, por exemplo, ele é cientista. Ser cientista, investigador é uma vocação realizável em profissões distintas. Tá? Não existe a vocação, sou advogado, sou veterinário, eu sou mecânico. Você tem um mecânico de automóvel, por exemplo, cuja vocação é ser empreendedor. Ele é empreendedor da oficina dele. Você tem mecânico, por sua vez, que a solução dele é ser operador, ele opera aqueles carros, ele mexe, ele cuida, etc. Então, esse tipo de discernimento é muito importante, porque isso flexibiliza, o que é óbvio, que a profissão é menos nesse sentido que a vocação. Tá? A vocação vai dar uma postura geral de entrega no mundo, no qual a pessoa será melhor, será mais realizada, mais potente e viabiliza uma entrega para parte dela. Tá?
Então, por exemplo, ações efetivas de vocação: cuidar, aconselhar, ensinar, comunicar, criar, empreender, motivar, guerrear, atender, apaziguar, organizar, pesquisar, prover, correr, verbos nesse tipo de sentido. E não é ser engenheiro, ser advogado. Eu exerço a profissão de advogado, mas as minhas duas vocações, eu disponho de duas vocações, tá? Uma vocação minha é ensinar, outra vocação minha é aconselhar. Então, na advocacia, eu sempre fui conhecido como um ensinador de outros advogados. Eu formei muitos advogados. Se eu não exercesse a profissão de advogado, exercesse outra profissão, provavelmente eu carregaria naquele domínio também essa minha abordagem vocacional. Houve um ponto em que, além da minha profissão de advogado, todo mundo sabe, eu dirijo a Casa da Crítica, onde, obviamente, eu tenho maior liberdade para exercer as minhas vocações, que é ensinar e dar conselho. Ponto. Eu aconselho, eu faço mentoria e etc. Tá? Então, isso aí é uma coisa mais... Eu tenho, obviamente, aqui uma liberdade maior do que eu tenho na advocacia. Tá? Então, eu tenho, por um período, exercer a advocacia litigiosa com mais intensidade, porque eu tinha habilidades inatas. Eu posso ter uma habilidade, por quê? Porque eu tenho um elemento colérico na minha constituição reativa, meu temperamental. Isso me facilita o trânsito no exercício de uma profissão de confronto. Eu tenho prazer no confronto. Não quer dizer que o confronto vai me trazer felicidade, mas me traz prazer. Mas, por exemplo, eu não tenho elementos, eu tenho muito poucos elementos terra, que é o elemento predominante do organizador, do meticulador e etc. Eu me daria muito mal com um burocrata, tá? Por um problema na habilidade. Tá? Então, observa bem isso, tem que ir ficando claro o que é uma habilidade que vai dar de pedal para a profissão, que pode dar de pedal ou não para a vocação. Tá? E aí é uma questão de fazer o aproveitamento com esse correto discernimento. Tá? Eu, se não exercer minha vocação, me adoento. A maioria das pessoas, se não exercer a sua vocação, se adoenta. O que pode acontecer é que a pessoa se habitua a dessensibilizar. Porque se você não ama, você é doente. Sim. Vou falar para que não tenha dúvidas. Se a vida não tem uma dimensão muito grande do amor, é uma vida não realizada. De tal maneira que é uma vida adoentada. Então está quase todo mundo doente, exatamente. Mas então a vida desespiritualizada é uma vida insana? Sim, exatamente o que eu estou dizendo. Então, se não realizar a vocação, tá difícil. Tá difícil. Mas como que as pessoas vão levando? Vão levando. É o famoso vai levando, vai levando, vai levando, vai levando. Tá? E aí existe a estrutura da dessensibilização. A pessoa se dessensibiliza e fica no mundo do prazer ali. O trabalho pode dar prazer. Não quer, pode dar prazer, pode dar felicidade, mas o trabalho desvocacionado, se a pessoa é desvocacionada, ela busca muito prazer. Se tem uma grande busca de prazer, pode ser prazer desde material, de fruição, e etc., de status, prestígio, etc. Tá? É muita busca de prazer, a chance da pessoa estar desvocacionada é muito grande. Tá? A Casa da Crítica me dá muita felicidade, mas me traz muito problemão. Eu tinha motivos para não seguir a Casa da Crítica, mas a razão é para eu seguir a Casa da Crítica. Tá? É bem essa, uma questão. Tá? E aí, então, a vocação pode ou não relacionar com a profissão e escolarização. E uma profissão pode ser meio de várias vocações. Tá? Essa separação tem que ser muito clara. Está sendo vendido para as pessoas que o trabalho, porque o trabalho tem virado uma dimensão, todo mundo tem que trabalhar, gente. Mas a questão de que o trabalho tem virado uma dimensão totalitária, tá? Tá vendido que você tem que achar, você se engana necessariamente, que necessariamente é aquela realização profissional que coincide com a vocação. Né? É o problema da Julinha, que nem da Taninha, me desculpe, que nem entende o que é a vocação, mas ela joga tudo na profissionalização e fica aquela coisa difusa e cai num fatalismo, que é muito claro. E aí o que acontece? Dificulta o próprio desenvolvimento para ela.
Você não vai saber a sua vocação logo de cara. Não é a profissionalização é um motivo circunstancial. Dadas X, Y circunstâncias, você vai se adequar profissionalmente. A vocação é uma descoberta. Não sou eu que decidi ter a vocação de ensino e de aconselhamento. Eu descobri isso em mim. Isso é em mim. Tá? Agora eu posso descobrir, mas eu vou largar o que eu já fiz até agora. Sim, é complicado. Mas eu descobri quando? Quando condições prévias são lançadas. A descoberta real é difícil, mas muitas vezes você tem que preparar o terreno. Se é uma pessoa inteligente, que se esforça em formação, se é uma pessoa que se esforça em autoconhecimento, se é uma pessoa que desenvolve força para doar, se desenvolve reflexão, então você vai criando condições para o encontro vocacional ficar claro para você. Aí, uma vez que mais ou menos se descobre a vocação, porque você plantou por um período para colher, aí você vai ficar com o dilema, tudo bem, agora descobri. Só que o caminho estava errado, em certo sentido, dizer. Aí, vai pagar a conta ou vai fingir que não descobriu? Isso é um dilemão, gente. Isso é um dilema aí bastante complicado, que é o mesmo drama de amar. Vocação é uma espécie do gênero de amor, com todas as características que o amor determina, sem o que não existe amor. É uma decisão. Amar é uma decisão. Eu decidi que eu vou fazer tal coisa. Ponto. Sou eu que decidi. É um comprometimento meu. O amor, não há uma relação entre o amoroso e o amado. A relação do amoroso é com o amor. O amado é só um beneficiário desse amor, normalmente. Se for uma relação, é uma troca. É, isso mesmo. Pai que tem filho para realizar a si, pai que tem filho como investimento, e não ele em função do filho, ele quer que o filho sutilmente em função dele, ainda que ele cuide do filho, se chama bondade ilícita, tá? Não é nem vocação de ser pai, tá entendendo? É um princípio de ação, é um princípio de produção. Não confunda a produção com o trabalho. Não dá para discorrer longamente aqui, mas há uma grande diferença entre produção e trabalho. Talvez mais para frente a gente esbarre um pouquinho mais. E tem um sentido espiritual. Não cabia lá na vida da Taninha nada de sensibilidade espiritual. Então, não tem um problema vocacional. Mas como é que ela vai descobrir um dia discernir? Ela tem que começar a plantar um caminho espiritual. Ela tem que começar a estudar para conhecer, estudar para saber. A verdade pelo valor da verdade. O conhecimento pelo valor do conhecimento. Uma diminuição do sentido utilitarista. Tudo que ela pensou ali é utilitarista. Tá? Então tem que começar a pensar nisso. A escola já está fomentando tantas vezes esse ensino utilitarista. Tal coisa para o vestibular, tal coisa para o não sei o quê, tal coisa para o não sei o quê. E não propriamente um contato com a realidade. Tenho aqui alunos do nosso curso de Trivium, em que onde a gente explica dentro do Trivium é isso. O desenvolvimento de uma inteligência pelo ato de inteligir, pelo valor de inteligir em si. E isso é o que vai te levar para a possibilidade de autoconhecimento real. Quando você ganha uma objetividade maior com as coisas, incluindo uma objetividade que poderá ser reflexiva para consigo. Agora, se você não desenvolver isso, muitas das pessoas chamam de autoconhecimento, o que é meramente uma autoprojeção. O caso da Tânia está claríssimo. Ela projeta a personalidade dela e ela acha que é ela, né? Ela trocou esse princípio de descoberta. Não é uma ação de descobrir, é só uma manipulação pelos motivos, tá? Não confundir comprometimento com apego, gente. Comprometimento é comprometimento. Eu decidi me comprometer com tal coisa. É diferente de ser apegado. Pega o caso do workaholic, entendeu? O workaholic não é comprometido com o trabalho, ele é apegado. É o cara que vai insistir a relação com o amado. Tá? Não é que a porta está aberta. Eu sou vocacionado para tal coisa, eu faço uma coisa, abro a porta. A porta está aberta para quem vem. Até ajuda a pessoa a entrar, mas eu não vou lá exigir
que o cara venha, tá? O amor com romantismo, é uma ignorância, romantismo é ignorância, ignorância, é um sentimentalismo exacerbado, que como traz tragédia. Vamos lembrar Shakespeare, tá? Shakespeare tem que ser lido, a história, Romeu e Julieta, amor romântico é o início da tragédia, entendeu? Amor é muito mais que o sentimentalismo, é uma decisão. Vocação, então, um comprometimento. Quando que uma coisa é feita? Quando a pessoa se comprometeu. Não é quando ela prometeu. A Madre Teresa de Calcutá não falhou, mas ela nunca prometeu nada para ninguém. Ela comprometeu-se. Ela tinha um comprometimento consigo. O Machado de Assis não prometeu vender um livro para ninguém, nem entregar uma coisa. Ele criou. Aquilo era o compromisso existencial dele. E que o público pode ser beneficiado para ela pegar. Tem nenhuma promessa para o beneficiário. É um comprometimento consigo. Isso é que é amar. Tá? Há que vai ter um benefício para o outro. Mas em constância. Esses casos que a gente usa é uma constante. Por quê? Porque a vida é a personalidade que vai ficando integrada. O risco é altíssimo, gente. É altíssimo. É agigantado o risco do vocacionado. Por isso que ele só consegue fazer uma entrega, porque o amor tem essa entrega. O vocacionado se entregou, tá? E aonde vai parar? Não sabe. Tá? O cálculo é um cálculo egoístico, que é a antítese disso aqui. Tá? É espontâneo e o aperfeiçoamento é ininterrupto. Nunca vai parar de aperfeiçoar. Vai crescer, vai crescer, vai crescer. Ele vai buscar crescer, pelo menos. Tá? E a profissão? A profissão parte da lógica da promessa. Então eu prometi, eu tenho que entregar aquilo. Há um vínculo relacional entre as pessoas, que na vocação não tem. Segundo, tem prazo de validade. Profissões, eu tenho essa profissão aqui, a profissão pode acabar, eu posso sair daqui, a coisa pode, eu posso romper, tal coisa. Profissão é temporal, nesse sentido, tá? O risco é negociado. Eu vou trabalhar lá, mas eu vou entregar tanto, você entrega mais tanto, mas se não for assim eu não vou, porque, mas qual que é a garantia que tem nisso e como é que não vai? Você negocia o risco. Na vocação não, tá? O que acontece? A profissão é teatralidade. Você vai, por exemplo, hoje no negócio, uma ilusão, gente, que ilusão, que o mundo corporativo é o Éden. O que é aquilo, gente? É só um teatrão. Um teatro é uma busca de reconhecimentos. É uma busca de reconhecimentos reciprocamente trocados. Coisa que não tem nada a ver com vocacionado. Vocacionado para pé reto, ele é espontâneo. Mas você reconheceu? Ok, não reconheceu, continua fazendo. Quantas e quantos vocacionados têm algum reconhecimento só pós-mortem? Tá? Mas assim, não é porque o asa do reconhecimento que ele vai trabalhar. Como muitas vezes o mundo do trabalho é só um mundo do reconhecimento. Sim, tem uma dimensão agigantada de pessoas para quem o trabalho transcende essa questão meramente financeira, mas é a questão de ser reconhecido. Tá lá no lugar do trabalho, ele ganha uma identidade, ele ganha um ego funcional. E a modulação do crescimento. Na dimensão do trabalho, o camarada cresce até um ponto que é necessário para o trabalho. E até porque muitas vezes é o trabalho que não permite que ele cresça, porque se ele crescer muito, ele não cabe no trabalho. Esse barbarismo aqui, o pessoal que me acompanha aqui na série da analfabetismo funcional, tantas e tantas vezes eu trabalho com o seguinte, eu abordo essa questão, que muitas vezes as pessoas têm que ser analfabetas funcionais para se profissionalizar. Porque se não se comportarem como analfabetos funcionais, não arruma trabalho. Porque tantas vezes o trabalho é acachapante, inclusive dentro das profissões ditas intelectualizadas. Tá? Isso é seríssimo, tá, gente? Deixa eu verificar aqui um comentário. Sua vocação tem me abençoado muito, professor Vicente. Muito obrigado, Laís. Muito obrigado. Laís, habituê da Casa da Crítica, é nossa aluna do curso de Trivium também. Laís é professora universitária e, enfim, trouxe o filho dela para estudar com a gente também. É uma alegria, Laís, de aí ver esses movimentos todos aí. E uma alegria que você está com a gente sempre. Leonan, para o homem, a incapacidade de reconhecer sua vocação pode necessariamente fazer com que ele perca até mesmo o desejo de ser pai. Não sabendo quem é exatamente a que veio, não terá condições de orientar, amar seu filho.
Eu vou pegar um sentido mais amplo. Se a pessoa não desenvolve um chamado espiritual, a totalidade da vida dela é desorientada, tá? E até porque ele tem que cair no prazer. Eu não estou defendendo aqui um ascetismo de mortos prazeres. Eu uso a frase do poeta Doni, que os nossos afetos não nos matem. Não vivamos sem afetos, mas que eles não nos matem. Você tem que trabalhar muito isso. Se você não acha uma razão efetiva de ser da vida, você vai se perder em alguma dimensão do prazer. Você pode casar por prazer, sim, pode casar com ilusão romântica, exatamente isso. E aí você vai ter umas desorientações de compensação. Se uma necessidade não é satisfeita, há necessariamente compensações disfuncionais, não tem jeito. É assim que funciona. Tá? Eu dou meu exemplo nisso. Eu estou ruminando, maturando minha vocação há muitos anos. Tá? De um momento eu fiz a entrega. Nossa, a minha dimensão de desejo diminuiu muito. Tem um foco de vontade, os desejos, aí você reordena outras fases da vida. Mas é assim para todas as dimensões da vida. Tá? Agora você pode ficar jogando e não quer descobrir, ou não cria as condições para descobrir, ou descobre e finge que não descobriu. A vida fica mutiladora. Aí, ó, esse comentário que você está trazendo está bem próprio aqui com isso aqui. Desvocacionado crônico, ou essencial. Esse cara é desajustado. Ele é um egoísta. Ele não se compromete com nada, cara. Ele pode até prometer. Promessas existem para ser descumpridas, gente. Exato. O mundo do trabalho é promessas que são cumpridas sob uma puta fiscalização. Tem que ficar de olho em cima, viu, falou, correu, aconteceu, fez, não é, e etc. Porque piscou o olho, a promessa é quebrada. Porque não tem comprometimento. Se a pessoa está comprometida, não precisa prometer nada para ninguém. Exato. O cara se comprometeu com uma coisa, a coisa sai. Mas se prometeu, e vai ficar difícil, tá? Isso é um desvocacionado. Mas com que o cara se compromete? Não com nada. Entendeu? Egoísmo puro, gente. É ele, é fechado. É um princípio da defesa. Você está entendendo? Servo. Tome muito cuidado com a expressão servo, também chamada por escravo. Não a confunda com escravizado. Servo, no sentido que a gente está mencionando aqui, é o camarada que não cresce. Uma das definições que já vem desde Aristóteles, tá, sobre o escravo ou o servo, é aquele que não consegue desenvolver virtude. Então, por exemplo, ele não desenvolve fortaleza, não desenvolve temperança, não desenvolve fortão, não desenvolve vocação. Exato. Ele nunca vai ter o princípio de ação que a vocação exige. Bom, tá? Então, isso pode ser uma coisa crônica. Tá? Ou um mimadão, gente. Um culpa os outros. Mas é porque eu não sei o quê. A minha vocação era ser astronauta, sabe? Mas como ser astronauta não tem agência espacial no Brasil, então eu não sei exercer minha vocação, então eu tenho um ressentimento existencial. Tudo desculpa para não trabalhar, gente. Exato. Desculpa para não trabalhar, tem que trabalhar. Ser astronauta não é vocação. Pode ser explorador, ser cientista. Isso são vocações. Você pode ter meios melhores ou piores para desenvolver as suas vocações. Você tá entendendo? Mas assim, não confunda uma coisa com isso. Outras coisas, que até no slide, mas lá, aquele cara tem uma mega habilidade. Puta habilidade, o cara é um puta cirurgião, tal, não sei o quê. Mas o cara, assim, ele é bom, porque ele tem habilidade, ok? Tudo bem, mas ele põe isso a serviço de alguém? Não. Não pagar na frente, não isso, não aquilo, também não. Ele se defende também não. Então, vocacionado ele não é, pode até ser profissional, mas não é a mesma coisa, tá? Ele pensa que trabalham, mas não produzem. Se a pessoa é desvocacionada, ela pode trabalhar, não quer dizer que ela produz. O trabalho é uma coisa assim, por que você está fazendo isso? Não, porque eu estou levando um tijolo ali, porque eu estou levando um tijolo ali para ganhar salário. É isso. Não, por que você está fazendo? Não, eu estou fazendo uma catedral. Bom, esse cara produz. Esse cara tem assimilação, ele tem condições de ter a progressão. O trabalho é só matéria, a produção é ordenar a materialidade, assimilar aquilo e aquilo é portado por um processo de síntese. Não dá para entrar em grande parte nisso aqui, mas em outro trabalho a gente vai falar isso. E o workaholic tem vocação? Não, um puta de um desvocacionado crônico. Crônico! Você
tá entendendo? Manifestamente, fechado num mundinho absolutamente egoísta, tá? Temos um comentário aqui do Gutierrez, Nelson Gutierrez deve ser. A imensa maioria da população exerce apenas a profissão. Um percentual ínfimo conhece a sua vocação. Exatamente isso. Quando a reflexão efetivamente vocacional se coloca, já é em si um sinônimo de uma pessoa amadurecida. A questão da vida, tendo como amorosidade no centro, é uma questão de uma vida amadurecida. Sim. O amor é uma resposta amadurecida para a vida. Tá? Então o que ocorre? São poucas as pessoas amorosas. São pouquíssimas. O amor é escasso, gente. A maioria das pessoas não ama. A maioria das pessoas não é amada. A maioria das pessoas nunca testemunhou exemplares de amor. E chama falsos amores de amor. Chama relações, pode até ter justiça, mas não são amorosas. Chama relações de codependência de amor. O sádico fala que o masoca fala que o sádico ama ele. Exato. São coisas assim. E aí eles trabalham. Vai trabalhar completamente. Então assim, ter um problema verdadeiramente vocacional já é um salto. Agora, chamar de problema vocacional o que não tem nada a ver com vocação, que é o caso lá da Tânia, é um dos meus objetivos aqui. Eu vou dar uma prescrição, como é que resolve o problema da Tânia? Vocês mesmos podem estar aqui pensando, como que resolve o problema daquela moça? Que, pegando a contribuição aqui do colega, é mais ou menos a dimensão que as pessoas vivem. Então, como é que resolve isso? Isso é o que eu quero dar algumas ideias a seguir aqui. Tem um comentário aqui da... Isso, não, achei que tinha um comentário, mas não é. Aí que tá, como é que resolve? Para a vocação, você precisa se educar. Educar no sentido ex-ducere, é tirar os seus potenciais para fora, tá? Potenciais assim, habilidades, mas mais que aquelas habilidades de saber executar isso, ter um conhecimento assado, etc. Estou falando aqui de habilidades existenciais, tá? Então, vou aconselhar, vou ensinar, vou empreender, vou cuidar. Esse tipo de coisa é vocação, tá? É uma habilidade existencial libertária. O que você precisa? Sempre inteligência, recolhimento, vida espiritual, autoconhecimento, virtude. Isso você tem que plantar. O que a Júlia tem que fazer? Naquela verdura dos anos. Primeira coisa, tentar, é difícil para o jovem, está sofrendo, ele acha que tem um determinismo, nossa, como não é deterministas os jovens, né? Mas ela precisa estudar para ser inteligente, ela precisa ler para se aperfeiçoar existencialmente, ela precisa fazer meditação, ela precisa recolher, ela precisa refletir, ela precisa de uma vida de maior aprofundamento e maturidade. Para que no momento adiante possa vir a questão sóbria da reflexão vocacional. Então, mas o que acontece? Quando a pessoa ia para uma universidade, ela iria para ter um acesso formativo ao universal. No pé que as coisas estão, e é o que está se passando na dimensão da Tânia, ela está meramente pensando na profissionalização e na universidade, nessa escolarização, de forma utilitária. Ela não está lá, eu vou estudar. Qual a razão melhor para alguém estudar direito? Entender o sistema jurídico, compreender o fenômeno jurídico, saber o que é justiça, discernir coisas do justo e do injusto. Mas você acha que o universitário sabe isso? Não, é porque que eu quero ser funcionário público, que eu quero trabalhar no órgão tal, porque eu quero ser advogado assim. Está pensando no ego, gente. Não está pensando na educação. Tá? O que aquela moça tem que fazer é se educar.
No conceito clássico de universidade, se ela estudasse veterinária, direito ou comunicação, ela ganharia uma formação intelectual geral universal. Esse tipo de coisa vai concorrer positivamente para a maturação existencial dela, para que um momento chegue dela passar a ter uma dimensão em que o problema vocacional seja próprio, seja apropriado. Senão ela vai ficar no falso problema vocacional, que é a questão de ficar chamando esse problema do meio, do trabalho, da acomodação, do motivo, como vocação. E para a profissionalização você tem que se instruir, a habilidade utilitária, onde ela estava. Ela está pensando na faculdade com fins utilitários. Porque é meio, é proteção. Não é fim. Tá? Então como é que vai resolvendo esse problema? Tem que criar as condições para isso. Se nós não nascemos amorosos. Nós, inclusive, no nosso desenvolvimento, nós somos extremamente egoístas. Você tem que estranhar se a criança não for egoísta. Tá? Tem que estranhar se tiver algo diferente, porque é um processo de maturação. Agora, você tem que facilitar a sua maturação. Você tem que tomar medidas de sobriedade da vida. A vida real, boa, equilibrada, pede profundidade. Agora, a maioria das pessoas está na superfície. E até porque... Lembrando, né? A maioria das pessoas está no mundo do trabalho. O trabalho é superfície. Dar profundidade ao que não tem, um problema. Não estou desvalorizando o trabalho. O trabalho é fundamental, todo mundo tem trabalhagem. Agora, ele tem que ser colocado no seu devido lugar. Se você achar que há uma necessidade de que aquilo tenha a pompa da vocação, você não vai ter vocação nunca. Você está... Então, a vida pede a profundidade. A vida pede a maturação. Tá? Então, se não maturar, você vai compensar, você vai chamar o trabalho necessariamente de vocação. E aí você acaba não desenvolvendo a vocação. Por conta do erro conceitual que a Tânia está, ela castra o razoável florescimento do próprio problema vocacional. Sim. Tá entendendo? Ela já desviou, ela já castrou. Então tudo vai ficar um pouco Frankenstein, existencialmente falando. Esse é um dos motivos desta masterclass. É que você ponha tudo no seu devido lugar. Estou afirmando taxativamente que o problema vocacional é mais existencialmente sóbrio que o profissional. Mas não quer dizer que o problema profissional é bagatela. Não é toda a profissão para todo mundo. E você pode ter motivos razoáveis para uma profissão, menos razoáveis para outras. Há um dilema profissional. Agora, dilema profissional é uma coisa com a sua importância. Dilema vocacional é outra coisa com a sua importância. Como o colega mencionou aqui. Agora, se você tocar uma vida chamando os dois de um ou nem entendendo, isso daí fica difícil. Tá? Essa é uma questão. A maioria das vezes que eu recebo aqui pedidos de mentoria, chamadas de vocação, maioria das vezes não são problemas vocacionais, são problemas de profissionalização, de dúvida de escolarização, de dúvida de profissionalização, que é chamado de profissionalização, de vocação. Caso clássico da Tânia. Meu trabalho consiste, uma pessoa em concreto, mostrar o lugar de cada coisa, tentar aliviar o problema do fatalismo que a pessoa está, mostrar quais os arroz, feijão, batatinha e bife que tem que comer, e exigir uma maturação da pessoa ao longo do tempo, tá? Mas dar um caminho nesse sentido, no mínimo de clareza, tá? E aí nós temos o nosso curso de Trivium, que é um curso das artes liberais, que tem muito um espírito de desenvolvimento das vocações. As artes liberais são liberais porque é pela liberdade da pessoa vir. Não quer dizer liberal em sentido econômico. Ela quer dizer liberal em termos de liberdade. Por quê? Você vem porque você quer vir. Você vem porque você tem um comprometimento consigo de se desenvolver. No caso do Trivium, as artes liberais têm dois conjuntos, o Trivium e o Quadrivium.
O trivium, que é o primeiro conjunto, que é o que a gente ministra aqui, é um desenvolvimento da inteligência como um desenvolvimento da alma humana, da sua capacidade de perceber, pensar e ter vontade. Tá? Isto não é utilitarista. Não há uma relação direta disso com uma profissionalização. Mas é um elemento tonificante do problema formativo, do problema de maturação, que conduz, numa certa medida, a confronto próprio da dimensão vocacional. Porque é aquela coisa, deixe de ser um pouco todo, e ganha a profundidade. No nosso curso aconteceu muitas vezes, porque o curso tem incluído nele 2 mentorias. Houve 2 vezes, há 2 mentorias, me desculpem, 2 sessões de mentoria, mas houve várias vezes nós descobrir coisas vocacionais ao longo do curso. Sim. Por quê? Porque é um curso que tende a ordenar. Vou pegar o gancho aqui de alguns colegas aqui que falaram, o problema do desordenado. Se não há uma vocação e uma vontade unitiva em dar, em crescer, ininterruptamente de expansão, está uma desordenação. Um curso como esse é um curso ordenante, ele evidencia este problema. Aliás, o Leonan, que trouxe essa questão, é aluno do curso de trigo, e a gente discutiu muito sobre essa questão. Então, mas aí, quer dizer que o cara faz o curso e ele resolve o problema? Não, mas ele, pelo menos, fica mais saliente essa questão. Põe o problema no seu devido lugar. Algumas vezes podem ser feitos alguns amores. E um grande amor, como eu adiantei lá atrás, um magnífico amor, é você dizer para a pessoa a vocação dela. Isso é difícil, na maioria das vezes. Uma vez ou outra é fácil, mas isso é difícil. Dizer para a pessoa as profissões mais viáveis ou mais inviáveis é um trabalho mais fácil do que dizer a vocação. Porque para dizer a profissão mais ou menos viável, você pode trabalhar com questão dos temperamentos, é muito mais fácil ler os temperamentos de alguém do que a vocação. Mas às vezes é fácil de ver, tá? Assim, em algumas situações. Eu tinha 19 anos, eu recebi num sussurro no meu ouvido, tua vocação é X. Te prepara por aqui. Tinha 19 anos, eu recebi um sussurro no meu ouvido, papo reto. Olha, tua vocação é a vida intelectual e você precisa se preparar para isso. Essa pessoa, inclusive, me deu uma bibliografia para eu ler, que me deu 40 obras para ler. Tinha 19 anos. Das 40 eu li umas 20. Tá? E a vida acaba tomando outros rumos. Fui me ocupar mais dos motivos do que das razões. Só que, enfim, a vocação, o problema vocacional não acaba. Com 30 e poucos, veio novamente o problema vocacional e eu conseguia entender o quanto que a pessoa tinha me ajudado, quanto que ela plantou em mim. Então eu fui estudar lá no Mosteiro de São Bento. No Mosteiro de São Bento, fiz uma reunião, porque eu queria fazer mestrado, então fui extremamente bem recebido. Na entrevista o cara virou para mim, olha, você tem problemas aí, porque não usou essa expressão, mas é o conceito, você não tem uma escolarização prévia aqui em filosofia. Mas o cara falou, tua vocação é a vida intelectual. Mesma coisa que o cara me falou 20 anos antes, outra pessoa. E então, por mais que você tenha aqui algumas deficiências aí de conhecimento e tal, a tua vocação, nós vamos te pôr para dentro e você vai se resolver. Perfeito. Mas eu estou falando, 2 vezes eu recebi esse amor, de me contarem a minha vocação a partir de gente muito qualificada. Você ouvir um encaminhamento vocacional ou profissional, também nesse sentido, a partir de gente qualificada e não de palpiteiro. Não de palpiteiro que não entende o que é isso aqui, não entende de leitura humana, não sabe o que fala e fala a coisa para agradar. Ou fala lugar comum da superfície. Ai, você deve ser veterinário, porque você gosta de bicho. Isso é brigãozinho, você gosta de argumentar, vai ser advogado. Isso é ignorância, isso é ignorância.
E isso é uma ignorância muito majoritária, que o cara vê uma habilidade, uma facilidade cognitiva, acha que aquilo então tem que ter uma profissão, e essa profissão também é vocação. Isso é raso, gente. Isso é acachapante. Isso é muito, muito acachapante. Você está entendendo? Extremamente acachapante. Então, assim, é difícil. Tem muito pouca gente qualificada para fazer algum aconselhamento aí com lastro, de saber ler uma outra alma, etc. Temos um caso muito, muito forte aqui na Casa da Crítica. Um aluno, inclusive um aluno do curso Trivium, tá? que era motorista de profissão, com imensa vocação, tinha uma habilidade intelectual absurda. O camarada era motorista. A inteligência ali não era escassa não, tá? Não era mesmo escassa. Capacidade de síntese impressionante, de discernimento fino de algumas coisas impressionantes mesmo. Só que a vocação dele não é nem intelectual. A vocação dele realmente é sacerdotal. A entrega que o cara faz, ele é um cuidador. Ele é um cuidador nesse sentido de alma. Ele é um cara ocupado com uma sensibilidade de cuidar de consciências. Misericordioso, naquele sentido misericordioso espiritual. Ali era muito saliente. Algumas coisas que a gente consegue, tá? Então, assim, é um camarada, enfim, que a própria capacidade intelectual dele, que é uma grande habilidade de inteligência nesse sentido, mas não é o foco dele ficar sendo um erudito. Ele vai usar isso daí, vai ser eruditizar, evidentemente, mas ele vai usar. Todos que ele sigam a vocação dele, da qual eu sou muito convencido, que é ser um sacerdote no sentido mesmo, tá? Ali de cuidar de almas. Tá? E, enfim, às vezes descobrem-se diversas coisas aqui dentro do nosso curso, dentro desses atendimentos e etc. E algumas a gente consegue ajudar, algumas não. Você está entendendo? E às vezes a pessoa não quer. Acho que a Tânia quis progredir, não. Ela quer confirmar o ego. Não, vai ser. Isso aqui é a profissão do não sei o que. Tudo a sociedade está favorecendo esses egos para limitação da identidade profissional. Chega e fala umas verdades, que o mundo corporativo é um espaço de masoquistas. Exato. E aqui mais tem glamour. Tá entendendo? Não tem realização, mas tem glamour. Tem um comentário aqui. Ana Márcia, sou professor de Física e Matemática, tenho habilidade para ensinar. Entretanto, em reunião com professores, em diferentes ambientes, aleatoriamente dizem que eu sou política. Sinceramente, não sei o que fazer com isso. Vamos lá. O vocacionado, como todo amoroso, tem que ter pouco problema de ser reconhecido. Se eles te acham que você não é e não te acham que você é, se você está na tua vocação, olha, isso é sombra de árvore alheia, tá? Isso daí é sombra que isso aí não deve te ocupar. O vocacionado muitas vezes não é entendido, como muitas vezes o amoroso não é entendido. O doador, Dostoiévski dedicou a obra aí, O Idiota, para isso. O idiota quer dizer um cara maravilhoso, que era o Mishin, um cara forte. Todo mundo tratava como idiota. Por quê? Porque ele era amoroso. Porque ele entendia o jogo, todo mundo não jogava o jogo, mas ele ficava ali, vendo aquelas coisas. E aí ele passava como idiota, mas era o único que era lúcido e são ali. Tá? Então, assim, se eu vim dar, vim fazer de graça uma coisa, tem interesse por detrás. Pode ser alguma coisa assim, até que te achem como política. Tá? Mas, assim, de um modo geral, porque a vocação é forma de amor, se você exerce, você tem um princípio de solidão, você tem um princípio de exclusão. É um pequeno mundo espiritual que você vai fazendo. Tá? É um pequeno mundo espiritual, e aí o mundo vai mostrando que você está um pouco diferente. É complicado. Isso se aplica a toda a dimensão espiritual. Faça uma coisa absolutamente espiritualmente relevante nesse sentido, você não vai cabendo. Você está entendendo? Não sabe o que faz com isso, tá? Você quiser ensinar e o cara não quer aprender, o que você faz? Você deixa a porta aberta. Você não pode ir lá exigir que o cara aprenda. Vim te dar amor à força. Não pode exigir, não vai deixar. Você fala,
tem um amor disponível para você. Você não quer? Ok. Mas eu deixo a porta aberta nas horas que você quiser. Tá? Então, às vezes é complicado mesmo. Tá? A pessoa vai exercer a vocação e a família faz chacota. Faz muita chacota, hein? O que eu recebo de consulta aqui de pessoas que são castradas, porque isso é muito comum em profissão, em vocação intelectualizada. Tá? A pessoa começa a desenvolver uma intelectualização, uma coisa assim, e começa a ter muita chacota familiar. E às vezes constrange as pessoas. Daí o cara fica, uma fala, o problema é meu, é deles, tá? Tem que ser, etc. É complicado, tá? Por isso que é coisa para os virtuosos. Você vai deixar tal coisa, mas você gosta de aprender a ensinar? O ambiente aí do magistério é um ambiente de muito ressentimento. Chega lá 2 ou 3 vocacionais, estou comprometido com o trabalho, tá? Não é o problema se o governador achou, se o governador não achou, não, eu estou comprometido com o trabalho. Que é isso, os colegas se incomodam. Eu não sei, Ana Márcia, se é por aí que vem a coisa, tá? Mas olha só, se é tem uma habilidade para ensinar, ok, então pode ser sua vocação ensinar. Você pode ensinar dentro do ambiente escolar, você pode ensinar fora do ambiente escolar, não sei o quê. Eu, Vicente, também tenho a vocação de ensinar e aconselhar, mas aqui na crítica, enquanto ensinar, eu posso ensinar aqui, em algum outro lugar, mas em ambiente escolar eu não caio. Eu não caio. Tenho a certeza que eu não vou caber lá, não, tá? Essa é uma questão. Vou deixar aqui aberto se alguém tem mais perguntas, tá? Daniela, só me conta uma coisa, você é a Daniela lá de Aracaju ou é outra Daniela? Professor, podemos perder a chance de descobrir e exercer a vocação? Sim, pode. Se você está fora do seu processo se você está fora do seu processo existencial, fora do que vai se chamar de instalação na realidade, tá? Você vai se dessensibilizando. A partir de um certo ponto, essa dessensibilização pode ser tal que ela é irrecuperável, mas são pontos extremos, tá? Então assim, tem que ser um patamar muito, então assim, eu tenho uma vocação, eu me castrei, tá? E eu me castrei, eu odeio o meu trabalho, odeio o que eu faço. Normalmente não é que você odeia o trabalho, isso é mais o efeito. Você tem problemas, você está fugindo da vocação como um todo. E aí você vai aceitando algumas coisas, aceitando. Isso pode ter um ponto em que aí vira irreversível. É o ponto de não mais retorno. E aí você vai desajustar toda a tua percepção da realidade. Eu acompanhei um caso uma vez, uma pessoa que tinha inteligente, a pessoa tinha uma educação respeitável, não era uma erudita, mas era uma pessoa de um bom nível. E ela tinha um trabalho de muito ruim, assim, um trabalho assim, de subaproveitamento muito grande. Ela odiava aquele trabalho, mas a pessoa tinha úlcera na hora de trabalhar, mas era um negócio assim, mas vai sair daí não sai dinheiro nenhum. Mas assim, falo mal, tá ruim, mas aqui eu não vou sair. Há uma hora em que a pessoa trabalha isso como um ressentimento. Que merda, que porcaria, voltou e tal. Isso vai crescendo, pode virar de ressentimento para revolta. Quando virar revolta, eu acompanhei muito esse processo com a pessoa, como é que ela tinha que fazer maquinação para se enganar. É ruim, mas eu vou me enganar que tá bom. É ruim, mas eu vou fingir que tal coisa. Ficar por isso, não, mas vai melhorar. Sabe que não vai melhorar? Sabe que não vai mudar o mesmo? Fica, não, mas é... E aí vai mostrando o tipo de jogo mental em que a pessoa vai começar a fazer, e a partir de um ponto ela perde o controle. A partir de um ponto ela pode perder o controle e isso desajustar a instalação dela na realidade. É um ponto que pode ficar irreversível. Tá? É difícil, isso acontece. Não são casos extremos, evidentemente, tá? Mas acontece sim. Então você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, que é o jogo mental e a manipulação da consciência própria, a automanipulação, esquema
tem muito a partir de um ponto. Fica difícil. Tá? Fica. Então, como descobrir nossa vocação? Você tem que criar uma vida sóbria, criar as condições de se educar pelo valor da educação, se entender, desenvolver uma humildade, não fugir de questões de verdade, tá? Ah, tem um incômodo, o que me incomoda efetivamente? Busca desse autoconhecimento. E pode demorar muito esse processo. Ter uma vida espiritual, uma direção espiritual, vida meditativa. Acostumar a amar, educar para amar. Veja se você se compromete com as coisas. Quais são as coisas que você se compromete? A partir daí, você vai vendo. Comprometimento em que alguém seja beneficiado. Não aquilo que eu gosto. Meramente um gosto egoístico. Não, eu gosto de me fechar em casa. Porque daí você está fruindo a sua habilidade. Eu gosto de fechar em casa. Porque é um gosto que eu tenho. É um gosto egoísta. É extremamente egoísta. Eu adoro coisas relacionadas a embarcações. Como eu curto. Vejo vídeo e tal. Sempre. Isso é até uma tarazinha minha. Mas antigamente eu fazia kits revés, montagem de navios, tá? Montei embarcação também, mas é fruição. Ah, mas isso daí tem alguma transitividade? Não, nenhuma. É uma diversão, um hobby. Não confunda um hobby, tá? Nesse sentido que tenha seu hobby dentro do seu devido tamanho, entendeu? Mas aí buscar o conhecimento, o que você frui, o que você produz, tá? Entendeu? E, enfim, procurar aconselhamento de pessoas grandes, no sentido que sejam qualificadas para falar e não palpiteiro que dá opinião. Você tá entendendo? E, então, mas é difícil. Aí vai chegar uma hora que você vai descobrir. Talvez você não descobrir, pelo menos vai descobrindo que os caminhos estão errados. Que nós somos feitos para ser felizes. Não confunda a felicidade com prazer. Não confunda a felicidade com prazer. Quando você aceitar desprazeres bem, é porque você está começando a ficar feliz. Exato. Ah, é desprazeroso seguir vocação. Só dá felicidade. São coisas totalmente diferentes. Eu seguir a minha vocação, eu suporto o universo de desprazeres. Agora que eu tinha algumas situações mais prazerosas, mas menos felizes. Tá? E aí uma hora você vai achar. Tá? E aí a pergunta é, e aí? Você vai ter fé e esperança de seguir? E aí o risco é alto. O risco é muito alto. Você vai pagar a conta e assumir o risco. A maioria das pessoas finge que não viu, mas viu. Tá? E aí não tá afim de pagar não. Aí fica fazendo jogos. Tudo certo? Alessandro, quando o aluno se engana que o aprendizado não serve de muita coisa, como trazer ele à realidade? Primeira coisa, esse é o problemão. Você está perguntando como é que dá amor. É a mesma coisa que eu estou perguntando. A pessoa pode recusar o amor. Você pode oferecer, tá? Eu chego para você e falo, sabe o que é? Um vaso de flor é para você. A pessoa pode recusar. A pessoa pode inclusive se ofender que você a amou. Se você levar o amor, o cara não quiser receber, e você fica, mas é. O cara mente, você mentiu. Não menti. Mentiu sim, não menti. Desculpa, você está fazendo um jogo bobo. Tem que chegar e falar, olha, você mentiu. Ok, você não acha, mas assim, eu entendi o jogo. Tem que chegar para falar, ó, a porta está aberta. Você quer jogar esse jogo agora, de escapismo? Você joga. Ok, não posso fazer nada com você. Agora, deixa a porta aberta. Uma hora que você quiser vir, tá tudo bem. Ó, o aluno se engana que o aprendizado não serve. Como trazer ele à realidade? Você não valide a ilusão dele. Quando você não exige, você não pode exigir que alguém aceite seu amor. Não pode exigir isso. Não pode exigir que o cara cresça que você não quer crescer. Mas assim, não valide. Não valide o jogo dele. Fala, ó, te respeita, fica aí, te deixa uma porta aberta uma hora que você precisa de alguma coisa. Pô. Você não pode fazer muito mais que isso, não. Você não pode. Se você exigir a ação da pessoa, não é mais ato de amor, é ato de político, ato de força.
Tá? Então é muito complicado. Ah, mas eu tô vendo o cara desperdiçar talento, vocação, isso, etc. E o cara, bom, você avisa, dá um recado e tal, não sei o que. Você não pode fazer a vida dele. E, enfim. Por que o Trivium sempre deu certo? Eu acredito que você fez, né, Alessandro? Turma 3 do Trivium. Por que o Trivium deu certo? Por que 100% dos alunos que fazem o curso de Trivium aprendem tudo? Porque ele vem porque ele quer vir. Exato. Não é porque eu tenho um método de fazer, não, porque o cara queria vir. Bom, se o cara quer vir, ele veio por vontade de vir. Bom, a coisa acontece. Agora, se exigir, ficar motivando quem não quer, isso é um jogo de enganação de quem fica motivando. Eu acho que você fez a turma 3, né? Você era um dos primeiros. Alessandro é pedagogo, tá? Ela segue com a gente há muitos anos, aqui a Casa da Crítica, é nosso parceiro e etc. Então, enfim. Meus caros, vamos ver se temos mais perguntas, tá? Estou deixando aqui aberto para mais perguntas, comentários, isso, aquilo, etc. Fiquem à vontade. Esse aqui é um tema gigante, tá? Tema de vocação não é só um tema dos adolescentes, essa é uma das falsas vocações. E é um tema que pode ser questionado a vida inteira. Eu tenho 51 anos fazendo hoje. Hoje eu faço 51 anos. E, enfim, sou advogado de profissão. Meu primeiro trabalho como advogado, meu chefe está aqui no público, que era o Nelson Gutierrez. Eu devia ter lá meus 23 anos, uma coisa assim. Fui trabalhar, meu primeiro trabalho de advogado, tá? E, enfim, advogo ainda, sou advogado de profissão. Nelson foi o primeiro paradigma como profissional, meu amigo, tá? E, enfim, aos 34 eu dei uma grande guinada. Aos 34 anos eu descobri um monte de problema que eu tinha e comecei uma outra etapa. Minha família acha que eu sou louco, totalmente louco, porque não é que tudo que eu plantei na advocacia eu larguei, mas eu tive que conduzir, tinha motivos para não seguir a razão, mas estou seguindo minha razão. E, enfim, meu filho, eu tenho um filho de 18 anos de idade. Meu filho de 18 anos de idade tá com problemas parecidos com os da Tânia em algumas proporções. Ele vai decidir agora, vai fazer o curso de História, tá? Ele vai fazer História. Eu falei, que bom. Mas eu tinha dúvida. Eu falei, meu, relaxa. Teu pai com 50 anos tem dúvida ainda. Ainda não ensina sobre os assuntos, mas... Então, assume com naturalidade isso, tá? Essa é uma questão, tá? E... parabéns pelo seu dia, amanhã serei. Bom, parabéns, Priscila. Então amanhã tem aniversário da Priscila. Vamos lá. Essa questão é relativa à educação obrigatória ou não? Então, a obrigatoriedade da educação é o jogo do engano coletivo. Eu te exijo a você vir. Mas como é que eu não posso exigir que você se eduque? A coisa chega num patamar de hipocrisias trocadas, de cinismos trocados, que se chega ao ponto de o seguinte: eu exijo que você venha, mas eu te aprovo automaticamente. O cara não está lá porque ele quer estar lá. Você está entendendo? Então o que você faz? Você aprova. Você está entendendo? Porque o cara foi sem vontade de ir. Não aprende. Exato. Então assim, não dá para você educar quem não quer ser educado. Tem um artigo nosso no nosso site. Como é que você educa o cara que não quer? Tá entendendo? Isso é só uma ilusão. Então você finge, o cara finge que é educado, você finge que deu amor, o cara finge que recebeu, e fica esse jogo que tá aí. A gente tá vendo essa situação aí, que não chega aos lugares, do giro falso mesmo, tá? Em uma aula, o professor Olavo diz que existem pessoas que não possuem uma vocação específica, mas estão à disposição do chamado divino. Estar à disposição do chamado divino. Eu trato isso num sentido de uma vocação caritativa. O amor agápico. Amar a Deus sobre todas as coisas. E aquela pessoa tenha disponível para amar incondicionalmente o amor que é chamado agápico ou caritas. Agápico para os gregos e caritas, lá na tradição latina, cristã e etc. É o máximo
disposição. Essa pessoa, em algum sentido, ela vai ser uma missionária alguma vez. Algum chamado prático, em alguma coisa, isso vai extravasar. Tá? Mas é amor. Tá? Dos casos que a gente viu aí, o mais próximo é a Madre Teresa de Calcutá. Tá? Essa é a vocação dela. Marlon, mais uma vez uma oportunidade de beber um pouquinho de sabedoria para a vida. Muito obrigado. Se uma pessoa tem vocação religiosa e se casa, isso é muito grave? Complicado, porque há vocações religiosas diferentes. Tá? Há múltiplas vocações religiosas. Existe vocação religiosa de ser missionário. Existe vocação religiosa de ensinar. Ensinar teologia, ensinar as Sagradas Escrituras. Tá? Existe vocação religiosa enfim, propriamente pastorar almas. Então, assim, é um pouco complicado. Eu não acredito, eu não vejo a questão do casamento como impeditivo de um amplo espectro de atividades e funções religiosas. Não vai ser sacerdote, tá? Mas ser sacerdote não é o monopólio das vocações religiosas. Tá? É meu, como eu vejo. Tá? Daniela, professor, fazendo um gancho do que o Alessandro falou, como dar amor em um sistema de ensino que é punitivo e fadado ao fracasso? Eu entendo uma coisa, isso é uma posição minha, tá? Enfim, se o lugar não tá bom, você tem que tirar a sandália, bate a sandália, tira o pó, vai embora. Ponto, é minha opinião. Eu tenho uma posição anti-escolarização no modo geral, tenho uma posição mais crítica nas situações concretas, tá? Mas, enfim, não atirar pérola para os porcos, ficar enxugando gelo, não é coisa de amor, é coisa de otário. Uma opinião, acho que está bem clara a minha opinião. Não dá para você dar amor, você dá um abraço e fala, ó, neste solo a árvore não cresce, eu tenho que achar um outro solo em que a árvore cresce. O sistema de ensino é composto por pessoas desvocacionadas para tudo. Para tudo. Vai ter as suas exceções, mas predominantemente é uma lógica profissional rasa. O cara participa, é tudo calculadinho, esse é meu espacinho, aquele é seu espacinho, isso é isso, isso é aquilo, tal. É um ambiente de egos defensivos que, na melhor das hipóteses, encaixa nas profissões. Tá? O cara já começa a carreira no sistema com a cabeça da aposentadoria. E muitas vezes o cara tá lá, não tem nenhuma questão vocacional, não, é porque era o curso mais fácil de passar, era o concurso mais fácil também, e meio que a vai levando também, etc. É outra lógica. Então, enfim. E eu acho isso no caso muito extremo. Eu já arrumei quilos de inimigos, arrumo inimizades aqui muito grande a cada acredita. Assim, se eu der minhas opiniões aqui sobre ambientes escolares, que é isso, a coisa é muito complicada. São ambientes de muito ressentimento. Onde existe ressentimento, fica difícil o florescimento vocacional. Aí até uma pessoa falou, desenvolva gratidão. Desenvolva gratidão, isso vai ajudar você a achar a sua vocação. Desenvolva os tônus espirituais, isso vai te ajudar a achar a vocação. Senão você fica naquele esquema, eu te dou isso, mas você dá aquilo, você fica negociando. Tá? É uma questão complicada. Tá? Marlon, parabéns pelo seu dia, do seu aniversário, nosso presente. Obrigado. Que resposta maravilhosa. Obrigado. Bom, meus caros, vamos ver se temos mais perguntas. Tá? Se sim, fiquem à vontade, temos uns minutinhos aí. Tá? Enfim, eu agradeço a presença de todos. Tá? E até a próxima.